Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Depois Atos, capítulo 22. E depois 2 Timóteo. Vamos ler 3 textos. Eclesiastes 7, Atos 22 e 2 Timóteo 4. E que fale o Senhor nessa noite. E que venhamos a nos calar diante da sua majestade. Eclesiastes 7, Atos 22, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos começar então com Eclesiastes 7, que é o mais fácil de achar. Verso 8. Essa palavra é muito poderosa, muito tremenda. Eu só vou ler a primeira parte do verso 8, irmãos. Do livro de sabedoria de Salomão, Eclesiastes, capítulo 7. Na minha versão está escrito dessa forma: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vamos dizer todos juntos: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Mais uma vez: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Fala para quem está do teu lado aí: o final é melhor. O final é melhor. Fala para ele assim: vai terminar melhor do que começou. Fala para ele assim: o final é diferente do começo. Diga: é melhor o final. Agora vamos ler então Atos capítulo 22, verso 20. Atos 22, 20. Bendito seja o nome do Senhor nesse lugar. Atos 22, 20. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito que é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Atos 22, 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Senhor, eu também estava lá presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Vou ler de novo. Quando se derramava o sangue inocente de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Feche seus olhos por um momento apenas. Pai, nós já oramos aqui, nós já louvamos e glorificamos o teu nome, a chuva continua caindo, mas aqui dentro o teu Espírito continua presente. E é sobre esse Espírito, Deus, que nós agora depositamos a confiança de que vamos aprender algo novo, da parte do Senhor, que vai acrescentar a nossa vida espiritual. Oramos assim agradecidos, mais uma vez clamando por aqueles que estão em dificuldades, por aqueles que estão nos nossos lares, nossos filhos, nossos parentes, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, eu quero ler esse texto, esse testemunho breve do apóstolo Paulo, para corroborar que o fim pode ser melhor do que o começo. Aqui nós estamos falando do primeiro ato público do até então Saulo de Tarso. E ele mesmo testemunha de que estava ali no momento em que um pregador do cristianismo, a saber Estevão, foi capturado e apedrejado, quem sabe, por pessoas que conviviam com ele, que também professavam a sua religiosidade, que tinham poder como ele, talvez cidadãos romanos ou da sinagoga, pessoas ali do alto clero que tinham influência, que pegaram esse jovem pregador do evangelho e o martirizaram publicamente, o apedrejando. Paulo está relacionando isso para nós, dizendo: eu estava lá, eu vi e não fiz
nada. Ele está dando um testemunho de quão perverso ele era, de quão terrível ele era, de ver um inocente sendo apedrejado e estar ali com os braços cruzados, e como ele mesmo narra, apenas vigiando as vestes daqueles que tiravam as suas capas, para terem mais flexibilidade aqui, para poderem lançar as suas pedras com maior virilidade. Paulo foi ali e funcionou como um cabide. Me dá a sua capa aqui, irmão, para você ter mais força, para dar uma pedrada bem dada nesse tal de estovo. Me dá aqui que eu seguro a sua... Sabe aquela história da briga? Quando você tem aquela briga de criança na escola, que um tira a mochila e sempre aquele que deixa que eu seguro para você. Tipo assim, pode brigar, vai pro fight mesmo, arrebenta ele. E Paulo então é esse torcedor que está ali, né, incitando um momento trágico na vida da igreja, a morte de um pregador fiel do evangelho. Então ele começa a sua história bíblica de forma horrenda, horripilante, um desviado, endemoniado, um perseguidor da igreja, um homem insensível. A Bíblia diz que ele respirava ameaças. Sabe o que é uma pessoa que respira ameaça? É aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, você treme de medo. Você nunca sabe do que ela é capaz. Paulo era assim. Apesar de toda a sua cultura, ele agia como um troglodita, ele agia como um primata, ele agia como um animal irracional. A história de Paulo está começando. A história do grande apóstolo Paulo está começando. E querido, se a minha história começasse assim, eu pensaria, não tem jeito de terminar boa. Como um homem desse pode se converter? Como uma pessoa tão insensível, maquiavélica, como uma pessoa com essa índole um dia pode ser um escritor do evangelho? Como esse cara pode ser um dia alguém que vai tomar pancada em defesa daquele que hoje ele persegue? Como isso pode acontecer? Seria assim, uma aposta perdedora, alguém que apostasse no ministério de Paulo. Mas nós conhecemos a história de Paulo, e Paulo termina muito melhor do que começou. Só para a gente encerrar o último momento de Paulo ali, na última epístola que ele escreve, na última cartinha que ele escreve para Timóteo, ele escreve algo interessante no capítulo 4, verso 7, da segunda cartinha que ele envia para o seu discípulo Timóteo, 4, 7. Diz assim: combati o bom combate, completei a minha carreira, entenda a carreira como missão, guardando a minha fé, entendam fé aí também como integridade. Como Paulo começa? Sendo testemunha de um assassinato. Como ele termina? Com o galardão dele no céu, a sua fé mais íntegra do que nunca, e a sua missão dada, missão cumprida. Querido, escute, preste atenção, é assim que nós vamos terminar. Nós vamos combater esse combate, vamos passar por rios, vamos passar por fogo, vamos passar por provação, por calúnia, por difamação, por ingratidão dentro de casa, vamos passar por enfermidade, nós vamos passar por tudo, mas no final da nossa história, querido, ainda que você não possa verbalizar fisicamente, tamanha seja a sua aflição, Deus do alto céu vai olhar para mim, para você e vai falar assim: começou pecador, começou me negando, começou se prostituindo, começou fazendo tudo que é errado, mas ele terminou como um pregador das boas novas, com a sua fé incandescente no seu coração. O lugar dele está reservado. Vinde bendito do meu Pai. Essa é a palavra que eu quero ouvir de Jesus, querido, nos últimos momentos da minha vida. Aí você diz às vezes assim: não tem jeito. Para mim não tem jeito. Não tem jeito, pastor, porque a minha personalidade, minha vida, minha família, meu isso, meu aquilo, a gente começa a colocar um monte de muletas, desculpas, para dizer a Deus que não dá para terminar o bom combate. Meu irmão, dá sim, porque o seu final vai ser melhor do que o seu princípio. A sua história não termina do jeito que está, tem algo melhor para você, e Deus está te falando hoje, debaixo dessa chuva, que você não vai terminar do jeito que você está. Fala para 2 ou 3, aí o teu final vai ser melhor. Mas fala com fé, olhando no olho dele, dizendo: o seu final vai ser bem melhor, querido. Acredite nisso, a tua história vai mudar. O final do filme da tua vida ainda não foi escrito.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Mas como Paulo fez isso, irmão? Como é que a gente ia falar então? Como Paulo alcançou esse pódio. Aí a gente podia passar aqui o ano de 2014 ininterruptamente falando das proezas de Paulo, e a gente não ia conseguir exaurir tudo que ele fez. Paulo, quero crer que isso seja uma unanimidade entre nós, é o mais proeminente e é o que tem maior riqueza de informações a respeito de um tempo que se chama tempo da Igreja Apostólica. Você crê nisso? Diga amém. Mas aí eu escolhi então um texto, para a gente, em cima desse texto, refletir um pouco de como foi esta carreira, esta trajetória de Paulo. Qual foi o grande segredo que fez com que o Paulo, por diversas vezes açoitado, só naufrágio, acho que foram 3. Como esse cara não desistiu? Como esse cara uma vez tomou tanta pedrada, que os caras falaram assim, foram lá, pegaram na mão dele e falaram assim, está morto. Devia estar com os dentes arrebentados, o olho arrebentado, a cabeça sangrando, braço quebrado. A Bíblia diz que eles pegam ele como um saco e jogam do lado de fora da cidade, já para ser sepultado. E de repente alguém fala assim, está respirando. E ele se levanta todo capenga. E o pessoal, vamos fugir, Paulo, tu está vivo, glória a Deus, vamos fugir. Não, quero voltar. O que esse cara fez? O que ele pensava nesses momentos em que 99,999% das pessoas, e eu me incluo nelas, teria falado, chega para mim, já fiz a minha parte, glória a Deus, aleluia. Como Paulo não desistia, querido, de cumprir a missão dele. Missão dada, ele falou, vou cumprir, custe o que custar, ainda que eu passe fome, ainda que eu passe sede, nem fogo, nem espada, nem lança, nem peste, nada me impede de continuar sendo o amado de Deus. E ele continuou. E aí eu separei um texto que talvez, para mim, seja um dos mais ricos, que está no livro que ele escreveu à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 3. Aí você procura aí na sua Bíblia. Está transmitindo aí, Miguel? Oh, glória. Deve ter muita gente assistindo pela internet porque está ilhado. Irmão, nós estamos intercedendo pela sua vida. Nós estamos aqui clamando ao Senhor para que essas águas baixem e que no próximo culto você possa estar conosco. Amém? Filipenses capítulo 3, verso 13. Oh, Jesus, dai-nos graça. Dai-me mais graça, Senhor. Dai-me mais graça. Essa música é bonita. Né? Filipenses 3,13, achou? Diga amém. Aleluia. Irmãos, está escrito assim. Quanto a mim, então Paulo está falando efetivamente da sua história. Não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Olhe para mim, por favor. Quando você lê esse texto, um cara falando assim, não desisto, vou para cima, quero o meu prêmio, não abro mão, avanço. Você imagina um atleta, um cara viril, sabe, naquela multidão, igual aqueles jogos istmicos, né, aqueles jogos olímpicos, sabe, o cara ali, vai dar o tiro e ele vai sair, eu vou ganhar essa corrida. A gente às vezes tem essa visão desse texto. Mas deixa eu te situar, meu irmão, que primeiro, quando Paulo escreveu esse texto, ele já era um sexagenário. Já não pegava mais fila em banco. Já era um idoso. Segundo, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso.
estava numa prisão comum domiciliar. Ele estava no presídio de segurança máxima de Roma, cercado por soldados pretorianos, sendo tratado como um boneco, de lá para cá. Vai lá, conversa com um, volta para outro, prende de novo. Tem motivo, tem uma audiência, não aparece o advogado dele, vai de novo. E tem outra audiência, é o juiz que não aparece, manda de novo. Manda para um rei Festo, manda para o rei Agripa, manda para lá, manda para cá. E leva de um lado para o navio, leva para o outro. Ele está prisioneiro, velho, já está findando o seu ministério. E aí provavelmente aquela enfermidade que ele diz que o esboteava todo dia de manhã, quer seja uma úlcera, quer seja uma cegueira, ou quer seja uma perturbação psicológica pela morte de Estevão, está gravando em sua vida, está gravada. Então ele está vivendo um momento terrível, as circunstâncias são absolutamente desfavoráveis, não tinha nenhuma perspectiva de soltura, porque era Roma contra um grupo de desordeiros chamados cristãos. Probabilidade de ser solto? Mínima ou nenhuma. E aí ele escreve, não havia cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, eu corro, eu avanço, eu prossigo, eu quero meu prêmio, eu tenho uma vocação de Deus. Irmão, isso aqui é assustador. Isso aqui é assustador para mim. Numa situação como essa, talvez se eu estivesse lá, estaria primeiro reclamando com Deus. Te servi, preguei a tua palavra, tomei chicotada, tomei pedrada, e o Senhor não me deu minha casa própria? Nem uma bicicleta de marcha? Se eu estivesse no lugar de Paulo, talvez eu estaria ali assim. Deus esqueceu de mim. Eu acho que esse negócio de cristianismo é a loucura da minha cabeça. Onde eu fui parar? Você se lembra quando João Batista foi preso? O grande João Batista? Aquele que nascido de ventre de mulher, não tem ninguém maior no céu. Lembra disso? Lembra disso? Quando Jesus recebeu a notícia de João Batista vai perguntar para os discípulos, amigos dele, os seguidores dele, se Jesus realmente era o Messias. A dúvida bateu o coração do próprio primo de Jesus, que abriu o seu caminho. Eu quero crer que também poderia ser uma vertente emocional na vida de Paulo, duvidar de que tudo aquilo que ele viveu foi uma loucura. Mas não. Paulo está firme. Paulo está ajustado com Deus. Paulo não titubeou, Paulo não resmungou, Paulo não reclamou. Paulo está orando, Paulo está com fé, Paulo está escrevendo, Paulo está ministrando, Paulo está escrevendo livro, Paulo está enfermo, Paulo está velho, está preso, mas ele está vivo e ele está vivificando pessoas. Quantas vezes, querida, a gente se deixa abater por uma enfermidade, a gente se deixa abater por uma dívida, a gente se deixa abater por uma desilusão amorosa, por um problema afetivo, a gente cai no ostracismo e fica doente. Aí não quer mais saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de família, não quer saber de nada. A gente só quer um Rivotril no quarto. A gente vive assim. Agora Paulo não. Paulo começou mal, mas terminou bem. Porque Paulo tinha uma visão diferenciada da vida dele nessa terra. Paulo, ele foi alistado por Deus e ele entregou a sua vontade para Deus, dizendo, daqui para frente não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e as coisas que eu faço, não faço mais por mim mesmo, porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero isso faço, miserável eu sou, mas pelo poder de Deus em Cristo, fui salvo e regenerado. Eu vou seguir a Deus, vou combater o bom combate, vou terminar minha missão, vou guardar minha fé, vou pegar minha coroa. Que coisa louca, irmão. Você está entendendo o que está acontecendo na vida desse homem? Você fala, mas ele nasceu judeu igual Pedro. Não, ele nasceu romano, nasceu endemoniado. Nasceu cheio de capeta sobre a vida de Paulo. Paulo tinha uma legião de demônios sobre a vida dele. Se fosse hoje, Paulo seria um bruxo, um satanista. Sim, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Seria um antissemita, um satanista. Paulo era um satanista, se pudéssemos comparar um dia de hoje. Ou seja, Paulo era terrível. E agora Paulo está preso, depois de ter feito tudo o que ele fez, dizendo, eu estou terminando minha história. Estou terminando, graças a Deus, com um bom patrimônio. Estou terminando com um carro novo na garagem. Estou terminando com os meus filhos, né, formados em Harvard. Ele está terminando da pior maneira, uma maneira que ninguém aqui gostaria de terminar. Sozinho,
triste com a igreja da Galácia, que ele escreve 2 livros antes aí, dizendo que ele tinha começado no espírito e já estava na carne. Triste porque a igreja que ele fundou estava afundando. A igreja que ele criou lá estava afundando, então ele está triste com a igreja. Ele está triste com aqueles que o abandonaram, entre eles Himeneu e Fileto. Ele está triste com pessoas que o abandonaram. Ele está triste com um monte de circunstâncias, mas ele diz: a minha história com Deus independe da minha história com o mundo. A minha história com Deus só depende da minha fé, e eu guardei a minha fé. Então preste atenção, querido. A sua vida com Deus não depende da sua história secular. Não são as circunstâncias que te fazem com mais fé ou menos fé. A tua fé é certeza daquilo que você não vive, não viveu e nunca viverá. Porque é certo do que aquele que crê em coisas que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram. Crê em Jerusalém celestial. Crê na morte e ressurreição de um cara que morreu há 2013 anos atrás, quando não tinha nem imprensa. Isso é loucura, meu irmão, para os que não creem, mas para nós é poder de Deus. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Então para de vincular a sua fé às circunstâncias que você está vivendo. Para de ser um crente frouxo. Sabe? Tenha a sua fé em Cristo inabalável, inacessível, inatingível. Sabe? Firmada como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está entendendo isso, querido? Você me entende até aqui? Diga amém. Então diga: Paulo sim, foi o cara. Começou bem? Filho de crente? Nasceu num berço cristão? Foi embaixador do rei? Ele foi? Foi mensageiro do rei? Paulo foi? Fez ABD quando jovem? Fez encontro de juventude? Foi no encontro da juventude da COMBC? Não. Começou como? Diga: mal. Mas terminou? Fala para 2 ou 3 e você vai terminar melhor. Segredo de Paulo. Segredo de Paulo, se é que podemos chamar de segredo. Segredo para nós. Primeiro, Paulo inicia o verso se dirigindo a quem? Como é que ele inicia aí? A quem? Ir. Querido, tem coisa que você não deve compartilhar com ímpio. Tem questões que envolvem o reino espiritual que não adianta você compartilhar com um não crente. Porque o não crente não crê e vai enfraquecer a sua fé. Ele está compartilhando algo com respeito à sua caminhada com quem? Com quem? Com seus irmãos. Cuidado com discussões insensatas a respeito de fé. Fé não depende de teologia. Fé não depende de experiência. Fé só depende de uma decisão de um coração que se entregou a Cristo. Amém? Com quem você tem compartilhado os seus sonhos ministeriais? José quase foi para o sal, porque ficava contando sonhos proféticos para os irmãos dele desviados. Quase foi para o sal. Cuidado com quem você compartilha a sua história de fé. Amém? Segunda coisa que eu anotei. Ele diz, mesmo no final, ele diz que ainda não alcançou. Ou seja, ele está reconhecendo que poderia ter ido além. Meu irmão, você ainda não alcançou o seu pódio. Tem coisa melhor para você. Você tem coisa melhor para você. Tem um lugar mais alto para você, no reino de Deus. Tem um ministério, tem um projeto, tem uma missão. Para de se contentar com esse patamar que você alcançou na sua vida espiritual, querido, em nome de Jesus. Coisa triste para um chefe, para um proprietário de uma empresa, é ver um funcionário que se estabilizou na sua função. Ele faz bem
tudo que está dentro do escopo da sua função. Mas ele não estuda, ele não busca se aperfeiçoar, ele não se interessa por outros segmentos da empresa. E eu vejo que tem crente que se torna assim no reino de Deus. Ele atinge um patamar e não lê mais a Bíblia, e se lê como se estivesse cantando um mantra. Ele não busca mais leituras enriquecedoras. Ele não busca mais nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de curso, não procura nada. Ele não procura se envolver com nenhum outro ministério. Ele se estagnou. Ele está estático. Porque na cabeça dele, o discurso dele não seria como o de Paulo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Desse irmão ou dessa irmã, talvez seja. Quanto a mim, já alcancei o meu status. Sou melhor do que fulano. Sou melhor do que Beltrano. Para que eu quero crescer? Crescer dói. Crescer incomoda. Crescer me tira da acomodação. Crescer não é bom para a carne. Crescer não é bom para a estrutura. Crescer envolve outros desafios. Então tem gente que se estagnou. Aí Deus está falando para você, querido, que a sua fé pode ser abalada pela sua mesmice, pela sua estagnação espiritual. Creia, tem algo maior para você. Você ainda não alcançou o que Deus preparou para você. Amém. Amém. Então fala para 2 ou 3, ainda tem algo a mais para você, meu irmão. Você ainda não alcançou o pódio. Você ainda não terminou a sua missão. Terceira coisa. Pessoas que têm dificuldade de esquecer coisas que para trás ficaram. Não cabe um presente na vida de alguém que vive do passado. Para você viver o presente, você tem que abrir espaço, tirando o esquecendo-me das coisas que para trás. Meu irmão, escuta. Tem gente que vive a vida dele inteira contando a mesma história. Uma experiência abençoada que teve e que marcou a sua vida. Glória a Deus. Mas escute, querido. Você já imaginou se os discípulos resolvessem se tornar esse tipo de cristão que só falava do passado? Eles só iam falar dos 3 anos que viveram com Jesus. Mas a Bíblia só tem 4 textos, que são os evangelhos, que tratam do tempo antes de Jesus, ou até Jesus. O resto é tudo depois. Esses homens escreveram sobre atos de uma igreja pós-Jesus. Eles escreveram para igrejas que foram criadas depois da morte de Jesus. Eles escreveram de problemas e de acertos de homens que viveram depois de Jesus. Paulo não foi contemporâneo da história de Jesus, apesar de ser da idade. Mas ele estava em outra sintonia. Ou seja, se não fosse por esses homens visionários que escreveram sobre histórias novas, nós não teríamos 80% do Evangelho, do Novo Testamento. Então escuta, querido, quanto mais tem passado na sua vida, menos cabe o presente. Por isso o apóstolo Paulo está nos dando uma dica. Você quer combater o bom combate, chegar ao final com a vitória? Aprenda a descarregar o seu caminhão emocional. Tem gente, querido, que o motor dele já não está aguentando mais carregar tanta emoção negativa. E eu não quero dizer que o que você viveu não foi relevante. Eu não quero dizer que a sua dor foi falseada. Não, eu acredito na sua dor. Eu sei dos seus problemas. Eu sei das suas derrotas. Ou eu penso que são relevantes, têm valor realmente. Mas escuta, se você ficar carregando lixo, seu caminhão não vai caber a bênção. Paulo está nos dando uma dica aqui, irmão. E escuta, quem está dando a dica não é Anderson Silva, não. Anderson Silva é uma titica perto de Paulo.
Paulo realmente é um grande vencedor. E ele está nos dando uma dica tremenda. Ele está falando, sabe como é que eu fazia, gente? Primeiro, eu sabia que tinha algo a mais. Eu estou aqui nessa prisão, um perrengue, mas tem mais. Ainda vou escrever mais. E outra, eu não procuro lembrar do passado. Eu deixo o passado para trás. Você já imaginou Paulo dentro? Ah, que tempo bom. Aquele ainda que a gente criava aquelas igrejas da Ásia. Ah, Laodiceia. Ah, Esmirna. Oh, saudade. Paulo fala, eu estou aqui, estou preso. Mas eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Senão, meu irmão, vira nostalgia. Gera melancolia. Depressão. Boa parte das pessoas que desenvolvem momentos de depressão na vida estão ligados a pensamentos do passado. Perdas, moléstias, prejuízos emocionais que a pessoa não consegue. Aí vai para uma análise, para uma terapia, para que a pessoa ajude a justamente tirar esse lixo do caminhão. Ela só consegue romper com um presente abençoado quando ela consegue se desconectar do futuro, do passado. Isso é sério, irmão. Isso aqui é um toque para nós. Ah, quando essa igreja, era tão bom, lá na garagem. Está amarrado, irmão. Ficou amarrado lá no meu passado. Isso faz parte, sabe do quê? De um portfólio que está lá na internet, não está aqui na minha mente. Para quem está chegando agora vai lá e lê. Eu tenho que pensar para frente. Você está entendendo isso? Pastor, mas o passado foi bom? Foi, mas eu acho que eu não alcancei o mérito total. Eu sei que tem coisa melhor ainda para vir. Amém, querido? Amém, querido? Então fala para 2 ou 3 aí, descarrega o caminhão. Lá na casa do meu pai tem um quartinho nos fundos que ele guarda coisas que ele junta há 60 anos. E o quartinho é grande, está lotado. Só tem uns para passar. E hoje, como comentávamos da possibilidade dele ir para um apartamento, eu falei com a mãe assim, mãe, vai ser a única alternativa para descarregar esse quartinho. Ela falou assim, esse quartinho eu vou parar um carroceiro, vou falar assim, pega tudo. Fisicamente é assim que funciona. Agora, emocionalmente é muito mais sério. Porque a nossa mente, não dá para você ficar fazendo quartinho. Está ocupando um espaço na sala de estar. Está ocupando um lugar especial. Coisa que era para ser ocupada com coisas novas que Deus tem para você. Está cheio de quinquilharia do passado, irmão. Joga essa tranqueira fora. Amém? Fala para 2 ou 3, eu vou chamar o carroceiro. Jesus. Quarta coisa. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço. Avanço. Para as que estão diante de mim. Diga um passo de cada vez. Esse aqui é um outro problema sério. O cara quer sair de um estado e quer dar um jumping para um projeto mega visionário, missionário. Ele quer fazer ao mesmo tempo teologia, ele quer fazer hebraico, ele quer pregar, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo agora aí, querido. Avança para aquelas que estão ao seu alcance. Porque a Bíblia diz que nós crescemos de glória em, diga, um passo de cada vez. E aí o que acontece? Pastor, igual me perguntam, pastor, como é que vai ser lá na frente? Não sei. Não sei. Eu não tenho como ficar sonhando com aquilo lá, enquanto eu tenho coisa para fazer aqui, irmão. Não dá para você ficar pensando no templo de Salomão, enquanto o muro ainda está caído. O que dá para fazer hoje? É o muro? Vamos fazer o muro.
O que dá para fazer? Isso é isso, vamos fazer. Não dá para, pastor, a minha casa, olha, a minha casa é muito pequena, é muito não sei o quê. Muito... O que dá para você fazer, irmão? Dá para trocar a Eternite? Dá, então troca. Mas eu queria uma casa de colonial. Você tem dinheiro para colonial? Não! Então compra a Eternite e pinta de vermelho. Sabe? O que dá para fazer? Ah, pastor, eu vi um carro agora que lançou um carro assim, assado. Olha, e falou que está na promoção R$60 mil. Ah, como eu queria aquele carro. Irmão, não dá para você comprar um chevetinho? Pastor, chevette. Você tem um chevette? Não, não. Então compra o chevette. Prossegue, avança. E olha, escute, avança no sentido de quê? De garra. Não é assim. Eu queria, é Tajima esse violão, eu queria como é que chama aquele caríssimo? Eu queria um Yamaha, um Taylor. Eu queria um Taylor, mas só tem esse Tajima. Não. Assim, eu não tenho violão nenhum. Estou te dando esse violão. Está te dando? Uou! É meu, ninguém pega mais. Avança. Toma posse daquilo que Deus está prometendo para você hoje. Mas Deus tem promessas maiores, pastor, tem. Na hora certa você vai ter preparado para elas. Talvez muitas promessas não se cumpriram porque tu não está preparado para elas. Então avança para aquilo que está pronto. Paulo queria ser um pregador de multidões, mas agora está preso. O que ele fazia? Vinha lá a guarda, como é que chamava o grupo lá de 12? Um pelotãozinho lá, vinha para poder escoltar ele, para levar para falar com o rei ou para outro. O que ele fazia? Tirava umas anotações do bolso. E aí caminhando ali todo algemado junto com o soldado. Bom dia, seu soldado, tudo bem? O senhor já ouviu falar em Jesus? Ele pregava para o soldado, irmão. Pastor, mas Deus me chamou para grandes pregações. Sabe, Deus me chamou, irmão. Irmão, eu estou pregando aqui hoje para vocês. Independe da quantidade de gente que está aqui, cara. Eu prego com força porque é o que está na minha frente. Eu avanço, eu não perco oportunidade, independente. Então hoje vamos fazer só um momento de reflexão. Não é prega a palavra, eu vou pregar. Você está entendendo isso? Avança, morde, pega com unhas e dentes aquilo que Deus está te dando. Mas eu queria coisa maior, mas enquanto não chega o que Deus prometeu lá, pega o que Ele está te dando aqui. Eu vejo um monte de homem assim, mas eu fiz curso, então eu preciso de um emprego, mas eu não posso aceitar esse subemprego. E o cara às vezes fica esperando um bom emprego o ano todo. Se ele estivesse trabalhando nesse pseudo subemprego, ele teria juntado uma grana, mas ele fica esperando o emprego dos sonhos. Irmão, o que dá para você fazer hoje? Pastor, o que dá para me fazer hoje é isso. Então faz. Deixa Deus perceber que você não tira a mão do arado por nada. Deixa Deus perceber, querido, que qualquer missão que Ele te der, sendo pequena ou grande, você vai cumprir. Porque aquele que não é fiel no pouco, sobre o muito não estará. Você está entendendo? Hoje, mais uma vez, eu e a minha esposa, a gente viveu um review, uma lembrança do que vivemos em novembro, dezembro, não me lembro bem, de 2003. Estando nós ali em Itapuã, numa lojinha onde começou essa igreja, aconteceu em 2003, quem mora em Itapuã vai lembrar, algo que está acontecendo agora. Itapuã ficou debaixo d'água. E foi dando o horário do culto, eu olhei para ela e pensei, não vai dar ninguém. Mas eu fiz um propósito com Deus de estar lá. Então eu não penso se vou ou se não vou, eu penso como vou. E hoje foi a mesma coisa, um monte de gente no YouTube, pessoas, pastor, não vai ter culto. E aí eu vejo um pastor ali dizendo que não vai ter culto, o outro não sei o que, não vai ter culto. Eu olhei para ela e falei assim, vamos mais cedo. Porque se tiver um lá, nós vamos fazer o culto. Sabe por quê? É o que está na minha frente. É o que eu posso.
É o que Deus me permitiu no dia de hoje, eu não abro mão. Deus sabe que missão dada para mim vai ser missão cumprida, independente do que aconteça, irmão, eu vou para cima. Você está entendendo isso? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí, faz aquilo que está ao seu alcance. Fala com ele assim, faz com diligência. Mesmo que pareça pouco, querido, dê tudo de bom que você tem. Agarre essa oportunidade com unhas e dentes, porque Deus do alto céu está observando você. Amém? Aí ele diz, depois que ele diz que avança para as questões diante dele, ele tem uma informação aí no início do verso 14, muito importante. Porque essa informação, ela vem parametrizar as escolhas de Paulo. Porque ele diz, eu faço e pego o que está ali. Mas, no verso 14 ele diz, sempre prosseguindo para o... O que é isso, pastor? Significa que nem tudo que vai chegar para você é para você pegar. Porque se estiver fora do alvo que Deus estabeleceu, querido, abre mão. Como diz aquele funk, chuta que é laço. Está me entendendo isso? O que é isso, pastor? Significa, querido, que tudo que vai vir para você fazer, a Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme a tua força. Tudo que te vier, mas escute, tudo que te vier e estiver em linha com Jesus, linha com a palavra, linha com o alvo, porque errar o alvo significa, tradução de pecado, errar o alvo. Pecado significa errar o alvo, é a tradução do grego, sim ou não? Então diga, eu preciso aproveitar todas as oportunidades, sempre mantendo o foco, o alvo. Amém? Porque senão você vai sair daqui, vai pegar ali um negocinho que estão te oferecendo na boca de fumo e falar assim, pô, o pastor mandou pegar tudo que aparece. Tudo que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Calma, irmão. O apóstolo Paulo está nos dando orientação aqui. Tem que estar em linha. Você tem que estar no alvo. Amém? E para a gente encerrar, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Significa que no final nós vamos ser premiados, se não por mãos humanas, pelas mãos do Criador dos céus e da terra. O seu galardão não está nas mãos de homens. Aquele que busca a Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Do contrário, meu irmão, esse tal nunca será atendido. Tem que ter fé que a sua bênção não está na mão de uma pessoa, de uma entidade, de um negócio, de um movimento político, de uma estrutura. Não. O teu socorro e a tua bênção vem das mãos de Deus. Quando você tiver isso como certeza, você vai descansar em saber que quem guarda o seu prêmio é aquele que não dorme, não tosqueneja, é aquele que não muda, é aquele que te ama, é aquele que prometeu e vai cumprir. Você entende isso? Diga amém. E para a gente encerrar o culto, ou pelo menos a preleção, abra em Hebreus capítulo 12. Oh, glória a Deus. Ai, essa gripe que está quase me deixando. Hebreus capítulo 12, verso 1. 1 Hebreus 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 12, verso 1. 1 Hebreus
Alguns dizem que Paulo pode ser o escritor da carta aos Hebreus, outros dizem que é Lucas e outros dizem que não tem um escritor conhecido, mas é uma carta muito rica de informações e tem algo aqui muito parecido com aquilo que Paulo escreve. No capítulo 12, a partir do verso 1, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente ou diligentemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta no futuro, olha, suportou naquele presente a cruz, não fazendo caso nem mesmo da vergonha, da ignomínia, e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, sacrifício abençoado, meu Deus. Esse texto me lembra muito o texto que nós lemos de Paulo, que fala também da proposta, fala da perseverança, fala da carreira, fala do alvo, fala da diligência, fala do assédio, fala das tentações, das barreiras que a gente enfrenta, querido, nessa caminhada. Mas a gente precisa botar os olhos no Senhor. Sabe, isso não é adágio, gospel. Olha para Deus, não, isso é sério. Se eu olhar para o homem, se eu olhar para mim, eu venho a tropeçar. Mas quando eu olho para Jesus, eu falo, não, tem jeito sim. Quando eu olho para Jesus, eu digo, não, Ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Ele disse que coisas maiores nós faríamos, porque o que Ele fez ainda foi pouco. Ele vai fazer muito mais através da minha vida e da sua vida. Ei, querido, escute, eu não sei o que você está vivendo em termos de missão. Talvez Deus te dê uma missão difícil nesses dias. Talvez você já está enfrentando essa missão há algum tempo. E talvez você veio aqui hoje pensando em como desistir, em como aliviar a sua carga. Deus está te orientando aqui hoje. A primeiro, não desistir. Não desista. Faça aquilo que está ao seu alcance. Mas e o futuro, pastor? O adágio popular diz que o futuro a Deus pertence. Isso é uma verdade. Nós não temos como viver o futuro, amém? Não temos. Deus criou para o homem 3 espaço-tempo: passado, presente e futuro. No passado, nós não conseguimos voltar, amém? O futuro, nós não conseguimos viver. Mas Ele nos deu um presente, que é literalmente um presente. É o dom de escolha hoje, daquilo que nós vamos viver no futuro. É o dom de poder semear hoje que eu quero colher amanhã. É o dom de poder deixar para trás hoje aquilo que eu vivi no passado. É o dom de mudança, é o dom de expectativa, é o dom da fé. Ele nos deu esse presente. Vamos viver nesse presente hoje. Algo sobrenatural. Vamos ficar de pé.